A essa altura, Jó levantou-se, rasgou sua túnica em completa tristeza e prostrou-se diante de Deus. Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. É com muita alegria que lhe dou um bem-vindo para mais um estudo da inspirada e santa palavra do nosso Deus. Esse é um estudo de toda a Bíblia e até agora já chegamos ao livro de Jó. Quando encerramos nosso último encontro, falávamos sobre a reunião que Deus teve com Satanás, na qual destacou Jó como exemplo de homem de Deus, de homem temente. Satanás questionou os motivos que faziam Jó ser tão correto. O inimigo desafiou Deus, dizendo que se Jó perdesse seus bens, acabaria amaldiçoando a Deus e desistindo de tanta devoção e integridade. Deus deu permissão a Satanás para tirar todos os bens de Jó. Lemos então que Jó perdeu tudo que tinha. Depois, Jó acabou perdendo, além de seus bens, também os seus 10 filhos. O mensageiro procurou Jó e disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro com mais notícias ruins. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Esse fogo pode ter sido causado por relâmpagos. E antes que esse homem terminasse, outro chegou e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. A seguir ainda outro mensageiro chega para trazer mais más notícias. Seus filhos e filhas, Jó, estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. A essa altura, Jó levantou-se, rasgou sua túnica em completa tristeza e prostrou-se diante de Deus. Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. No meio de tudo isso, Jó não pecou nem amaldiçoou a Deus. Confúcio afirma que viemos ao mundo com nossas mãos fechadas, desejando tudo que deixamos esse mundo com as mãos abertas e não levando nada. Foi isso que Jó disse quando foi testado. Quando vim a esse mundo, minhas mãos estavam fechadas. Tudo que eu tinha nas mãos foi dado por Deus. Ele colocou tudo em minhas mãos e tudo pertencia a Ele. E a prova disso é que Ele pôde tirar. Tirou na hora que quis. Deus levou os meus filhos, Deus levou tudo que eu tinha, mas tudo era dele e Ele podia levar. Bendito seja o nome do Senhor, diz Jó. Ele adorou a Deus. Jó passou no teste de uma maneira brilhante. Ele exaltou a Deus. A maneira como Jó perdeu todas as suas possessões é intrigante. A maneira como Jó perdeu alguns de seus bens é denominada pelas seguradoras como caso fortuito ou atos de Deus. Um ciclone, um furacão, tempestades, ventanias e relâmpagos são considerados casos fortuitos ou atos de Deus pelas empresas de seguro. Mas como estamos por trás do pano, vendo, vamos dizer assim, como tudo está sendo feito, sabemos que tudo isso que aconteceu não foi ato de Deus. Foram atos de Satanás. Satanás estava por trás dos relâmpagos, das ventanias, e estava conduzindo os inimigos que mataram os servos de Jó e todo o seu rebanho.
O livro de Jó revela que todos esses atos não foram atos de Deus. Jó passou no teste de maneira brilhante, mas usando outra metáfora, esse teste foi apenas o primeiro tempo do jogo. O primeiro ato possui mais uma cena. No primeiro ato, cena 2, Deus e Satanás estão discutindo novamente a respeito de Jó. Deus diz a Satanás: "E aí, reparou no meu servo Jó? Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo." Aí Satanás responde: "Pele por pele, um homem dará tudo que tem por sua vida. Estende a sua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face." Nesse ponto, o livro de Jó apresenta uma verdade surpreendente. Os teólogos chamam de vontade permissiva de Deus. Deus responde a Satanás: "Pois bem, ele está nas tuas mãos. Apenas poupe-lhe a vida." Mais um conceito impressionante. Pode parecer que Deus está dando permissão para Satanás torturar Jó. O que é torturar? Certas pessoas são especialistas em fazer as suas vítimas sofrerem, né? Essa capacitação para torturar implica em fazer a vítima sofrer até o limite da capacidade humana sem causar sua morte. É isso que Deus está permitindo que Satanás faça a Jó. Apenas poupe a vida dele. Esse foi o único limite que Deus estabeleceu para Satanás. Jó adoece de uma enfermidade horrorosa. Alguns estudiosos acham que era elefantíase, um tipo de câncer de lepra, que deixa a pele com volume e cor alterados, provocados por feridas internas que deixam a pele como a de um elefante. É uma doença grotesca. Jó sofre muito, muito, até o limite que um ser humano pode suportar. Jó não vai tão bem no segundo tempo como foi no primeiro. Ele está deprimido, incapaz de reagir. É quando a esposa de Jó demonstra ser um bem questionável. Ela olha para Jó e diz: "Você ainda mantém a sua integridade, Jó? Amaldiçoe esse teu Deus e morra." Que conselho animador, hein? A mulher de Jó deve ter sido uma companheira e tanto. Jó vira-se para sua mulher e dá a seguinte resposta: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Com essa pergunta, Jó quis dizer: o que um homem deve esperar das mãos de Deus por ser bom? Há muitas perguntas no livro de Jó. Essa é, sem dúvida, uma das mais profundas. Todo o livro de Jó responderá essa pergunta para nós. Jó é um homem bom. O que ele deveria esperar das mãos de Deus por ser bom? Jó está no meio de todos aqueles problemas com as mãos vazias, fazendo essa pergunta: o que devo esperar que Deus coloque em minhas mãos? Nesse momento, baixam as cortinas do primeiro ato. Chamei o primeiro ato de o cenário. Chamarei o segundo ato de o compartilhar. No final do primeiro, aí tomamos conhecimento que Jó tinha 3 amigos. Esses 3 amigos tomam conhecimento do sofrimento de Jó. Entram em contato uns com os outros e resolvem fazer um plano. Eles viajam para o lugar onde Jó mora. Quando chegam na casa de Jó, percebem que seu sofrimento mudou tanto sua aparência física que nem o reconhecem. Eles choram de tristeza quando veem que o sofrimento de Jó é tão intenso. Sentam-se com ele durante 7 dias e 7 noites e não dizem uma palavra sequer. Ficam só sentados, em triste silêncio. Mais tarde, Jó conta a seus amigos que o silêncio deles foi o maior consolo que eles lhe deram. Os consoladores de Jó são exemplos de consoladores que não trazem consolo algum. Veremos isso mais tarde na continuação do estudo do livro de Jó. Quando os amigos de Jó chegam à sua casa, eles são exemplos de consoladores. Isso porque, às vezes, quando as pessoas estão realmente sofrendo, você não precisa dizer nada. Por eu ser pastor, as pessoas sempre me perguntam: "Pastor, vou visitar uma pessoa que está passando por terríveis problemas. O que eu digo para ela?" Parece que as pessoas acham que há palavras mágicas que podem consolar aqueles que estão passando por tragédias. Talvez haja coisas apropriadas e boas para dizer, mas o mais importante não é o que você diz. O mais importante é você estar com a pessoa e mostrar que realmente se importa com ela. Simplesmente estar do lado da pessoa que está passando por uma tragédia. Isso é um grande consolo.
Lembro-me da história de um homem em um hospital psiquiátrico que não falava. Era por isso que ele estava no hospital. Todo mundo já tinha tentado fazer ele falar, mas ele não falava. Finalmente, um aluno do seminário que estava visitando esse hospital, um tipo de estagiário, decidiu tentar uma coisa. Ele ia para o quarto desse homem todas as tardes, às 2 horas, e sentava-se com ele. Ele não dizia nada, só ficava lá sentado com o homem. Ele imaginou que o homem devia sentir-se muito só, porque não se comunicava com ninguém e, por outro lado, aqueles que se aproximavam dele tentavam sempre fazê-lo falar. Por isso, esse seminarista não fazia nada. Chegava às 2 horas e sentava-se junto com o homem. Isso durou 8 semanas. Ele mostrou ao homem que ficaria ali com ele, quer ele falasse, quer não. Se ele falasse, tudo bem. Se não falasse, tudo bem também. Um dia, o homem começou a falar. Aparentemente, o que ele realmente queria era alguém que ficasse com ele. Foi isso que os amigos de Jó fizeram quando primeiro chegaram em sua casa. Depois de 7 noites e 7 dias de jejum e silêncio, Jó inicia um discurso. Ele amaldiçoa a noite em que foi concebido, amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele não amaldiçoa Deus como Satanás achou que ele faria. Depois que Jó faz o seu discurso, um homem chamado Elifaz replica com outro discurso. A seguir, Jó faz mais um discurso para combater o discurso de Elifaz. Depois outro amigo chamado Sofar faz mais um discurso. Jó também combate esse discurso com outro discurso. Então o terceiro amigo, Bildade, faz um discurso que Jó também replica. E nessa ordem cada um deles faz cerca de 3 discursos. E todos esses discursos compõem a maior parte do livro de Jó, a qual eu chamo de O Compartilhar. Todos esses amigos de Jó são homens mais velhos, como ele, considerados homens sábios. Eles são homens espirituais, religiosos e que já aprenderam muito. Todos eles compartilham um reservatório imenso de experiências. Eles tentam compartilhar com Jó o dilema do seu sofrimento. Antes de continuarmos o estudo dessa parte do livro de Jó, gostaria de fazer uma observação muito importante. No final do livro, Deus faz um comentário a respeito dos discursos de Elifaz, Bildade e Zofar. Deus diz aos amigos de Jó: Ei, vocês erraram em 2 coisas. O que vocês disseram a meu respeito estava errado, e o que vocês disseram a respeito do meu servo Jó também estava errado. Por isso, quando você, ouvinte, ler os discursos desses 3 homens, faça-o já sabendo a ideia deles sobre Deus e sobre Jó. Eles estavam errados. No livro de Jó você encontra os discursos dos 3 amigos de Jó, mas lembre-se que Deus disse que eles estavam enganados. Quando você ler esses discursos, não use uma frase solta no discurso deles como seu versículo preferido, porque a verdade não está nesses versículos, mas no final da história. Enfim, eu gostaria que você pensasse nisso, porque essa história mostra que Deus tem um cuidado muito grande por nós. E o livro de Jó é para os corações feridos. Talvez você esteja com o coração ferido, mas saiba, Deus se importa muito com você. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.